e você já sabe que a gente sempre quer a sua companhia, né? Você conversa com a gente através do facebook.com/seu programa e também o @seu programa. Você pode conversar com a gente, debater os nossos assuntos, falar sobre programas anteriores. As nossas discussões nunca terminam aqui, viu? Inclusive, se tiver um assunto que não se esgotou dentro de um programa, a gente pode voltar a conversar aqui. Nosso programa é um reflexo aí das nossas conversas, inclusive nas redes sociais. Por falar em programas que já foram, olha, o Romilton Ouro, ele fez um comentário aqui com relação ao nosso programa de ontem. Parabéns pela entrevista tratando do autismo. Quem sabe, como sugestão, já podemos começar a fomentar possibilidades de no Brasil inserir disciplinas específicas para tratar, entender as diferenças ou patologias e desenvolver um saber lidar com os portadores dessas doenças. A ignorância do público em geral gera uma perda de qualidade de vida para as pessoas que são especiais. Ele agradece bastante a discussão que a gente abriu aqui. E o legal é que ele comentou o seguinte: olha, eu sou o pai de uma linda autista de 4 anos, nunca ninguém me deu um beijo tão espontâneo quanto ela. Então, mais ou menos como a doutora estava explicando pra gente aqui ontem, né? A gente tem que lidar com todas as pessoas de forma igualitária, todas as pessoas da mesma forma, e a gente vai ter as respostas aí. Então, muito obrigado ao Romilton e olha, precisando aí, a gente volta a tratar desse assunto, tá bom? Com certeza. Por falar em assunto, olha só, o final de semana, ele geralmente faz a gente pesar um pouquinho a consciência, né? Por quê? O número na balança aumenta e aí, às vezes, a gente tem algum tipo de dificuldade. Ao longo, vem aquela promessa de segunda-feira. Hoje vou começar o regime e finalmente vou entrar na academia. Você já viu essa cena em algum lugar? Pois é. Você nunca prometeu começar um regime e praticar exercícios físicos depois de comer imediatamente no final de semana? Essa é a nossa rotina das segundas-feiras, né? Por isso que a gente escolheu uma terça-feira para falar desse assunto, não uma segunda-feira. Hábitos mudados nos tornam pessoas mais saudáveis. E a gente não pode viver só de promessas, obviamente, né? A gente precisa planejar, saber por onde começar. E não adianta aquela história de comer uma alface e depois ir lá correr no sol do meio-dia, que é muito quente, aí a gente vai suar bastante para emagrecer rápido. São necessários cuidados e acompanhamentos de especialistas para, de fato, a gente conseguir alcançar os resultados. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar como a gente pode praticar exercício de forma saudável, como a gente pode se alimentar de forma saudável e por onde começar, né? Porque a gente sabe que fazer exercício, comer direito, vai gerar resultado, mas por onde é que a gente começa? Por isso que a nossa enquete é assim, ó. Com que frequência você pratica exercícios físicos? Seja sincero, tá bom? A gente quer saber como tá o nível de sedentarismo aí. Com que frequência você pratica exercícios físicos? facebook.com/seu programa, Twitter, @seu programa não, nosso Twitter é o @seu programa, você conversa com a gente pelo Twitter também. Mas agora vamos lá, saber as principais informações do Brasil e do mundo com a Bianca Oliveira. Oi, Bianca! Tudo bem? Oh, não tô te ouvindo, Bianca. Alô? Vamos ver? Tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo. Então, tá bom. Que bom, que Tudo bom. bem, Bianca? Boa tarde. Tudo bem, Wagner. Boa tarde para você. Boa tarde também aos nossos amigos que acompanham o seu programa de hoje, que tá super especial, hein? Pois é, eu queria saber de você, Bianca. Você é uma pessoa que se preocupa quando pisa na balança? Olha, eu me preocupo sim, nunca tive tantos problemas com a balança, mas em relação aos exercícios físicos, eu ouvi a sua enquete, infelizmente eu já fui melhor nessa vida em relação aos exercícios físicos, viu, Wagner? Eu tô precisando de um puxãozinho de orelha. Hoje é o puxão de orelha para todo mundo, para mim, para você e para todos os nossos telespectadores aí que estão vivendo esse momento um pouquinho sedentário. Mas, é Bianca, todas as tardes a gente tem muita informação, hoje não é diferente, são muitas notícias
notícias, né? Não, com certeza. E a gente quer deixar o nosso amigo telespectador muito bem informado. E a gente começa com a informação de que hoje, mesmo diante da resistência de aliados, o governo federal encaminhou ao Congresso uma mensagem que pede o plebiscito para a reforma política aqui do Brasil. O assunto não é outro, né? A lista de sugestões para consulta popular inclui o tipo de sistema eleitoral, o fim das coligações partidárias e também o fim do voto secreto no Congresso. Sobre o assunto, o vice-presidente Michel Temer se pronunciou hoje e fez questão de ressaltar que cabe ao Congresso Nacional definir os detalhes do plebiscito e também da reforma política. O que o Executivo está fazendo é uma mera sugestão. Quem vai esse processo do seu início até o final é o Congresso Nacional. Portanto, quando vai ser o plebiscito, se há plebiscito, quais os temas do plebiscito, isso será definido pelo presidente Renan, pelo presidente Henrique, pelas lideranças das duas casas que vão tratar desse assunto, já que, eu repito, o Congresso é o senhor absoluto desse processo. O governo foi ousado, mas afirmou sim que quem tem o poder é o Congresso. Aqui no Brasil, a legislação determina que a realização de plebiscito ou de referendo deve ser proposta e aprovada por decreto legislativo, aprovado pelo Senado e pela Câmara, assim como afirmou Michel Temer. Só com a autorização do Congresso Nacional, os eleitores serão chamados a opinar. O Executivo sugere, mas o Legislativo é quem define, inclusive, o que vai ser perguntado ao eleitorado. As últimas informações, Wagner, é que o plebiscito pode ser convocado aí nos próximos dias, nos próximos 70 dias, né? Para organizar um plebiscito vai demorar 70 dias contando a partir do dia 1º, que foi ontem. Ou seja, não é muito simples, é algo que demanda um certo tempo e depois desses 70 dias o Congresso tem um mês apenas para aprovar essa reforma política para que então ela comece a valer para o ano que vem, que é para as eleições de 5 de outubro de 2014. Bianca, a gente tem ouvido bastante nesse momento aí essas duas palavras, né? Plebiscito e referendo. Qual é a diferença? É muito simples. Plebiscito é a reunião do povo, né, para uma votação de uma lei que ainda não existe. O povo vota, isso vai para o Congresso e daí sim vira uma lei. O referendo é referendar algo, ou seja, o povo vota em um projeto de lei que já passou pelo Congresso, né, e então o povo aceita ou não aquela lei. Em 20 anos aqui no Brasil, no processo de 20 anos, nós tivemos um plebiscito e um referendo. Um plebiscito em 1993 para o povo escolher que tipo de sistema governamental eles queriam, né? Se era monarquia, se era presidencialismo, se era república, enfim. Okay. E em 2005, mais recente, a gente lembra, foi o referendo sobre a questão de armamento aqui no Brasil, se a gente aprovava ou não Sim. a compra de armas. Isso acho que está bem fresquinho na cabeça de todo mundo, né? Esse referendo. Agora, Bianca, ontem você comentou sobre Egito. Como é que está a situação lá das manifestações? Ainda o clima é muito tenso por lá, viu, Wagner? Mais um dia de manifestações ali no Egito. No entanto, mesmo com uma pressão grande popular, o presidente do país, Mohamed Morsi, disse que não vai renunciar. Ele bateu o pé. Quem tem mais informações para a gente é o correspondente Giovan Monteiro, que fala direto do Cairo. Ontem à noite, o presidente egípcio Mohamed Morsi anunciou que não estava aceitando o ultimato dado pelas Forças Armadas para que em 48 horas ele resolvesse a situação ou o Exército estaria intervindo na crise que se instalou no país. Morsi disse que, por ter sido eleito democraticamente, ele tem direito a cumprir os 4 anos de mandato para o qual ele foi eleito. E ele conclamou à população que o apoia a ir às ruas e demonstrar de que ele também tem apoio popular. O que se viu após a sua declaração foram cenas de guerra. Cenas de destruição e vandalismo aconteceram especialmente na região de Nasser City, reduto da Irmandade Muçulmana, que dá o apoio para Morsi. E o povo quer apenas uma única coisa, que ele renuncie ao mandato. Está programado para hoje, novamente, manifestações por todo o país, especialmente aqui no Cairo. As próximas 24 horas serão realmente tensas aqui no Egito.
Aí a gente vai acompanhando, atualizando aqui o nosso amigo telespectador referente às manifestações do Egito. Isso aí começou desde semana passada, começou a ficar mais expressivo e hoje as manifestações continuam ali no Egito. A gente acompanha, é claro que Mohamed Morsi não quer sair do poder, a democracia ali no Egito é algo muito novo, 1 ano apenas, mas a população, garantiu o nosso correspondente, ainda quer a democracia, ainda quer esse sistema de governo para o país. Bom, viajando um pouquinho ainda, hoje o acusado de espionagem Edward Snowden enviou pedidos formais de asilo para 21 países, incluindo o nosso país, o Brasil. Além do Equador e também a Islândia, o ex-técnico da CIA teria solicitado asilo em países como a China, a França e também a Alemanha. Em relação ao pedido feito aqui para o Brasil, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que, no momento, não tem intenção de responder, não tem intenção de dar asilo a Snowden. Ele, que é acusado de denunciar esquemas de monitoramento de dados telefônicos e online por parte do governo americano. Snowden ainda está na área de trânsito do aeroporto de Moscou. E ele que tem aí os seus fãs, né? Inclusive o Assange, que é o mentor aí do site Wikileaks, né, Wagner? É interessante a história do Snowden, né? Porque ele tá ali naquele aeroporto de Moscou, parece aquele filme O Terminal, né? Com o Tom Hanks. Pois é. Porque ele não pode sair, fica ali, né? Uma situação... é complicado. É uma situação muito ruim, né? Inclusive, tivemos outros casos, né? Igual do Snowden, como o próprio Julian Assange, né? Que ficou no Equador, na Baixada do Equador, na Inglaterra. E, enfim, é complicada a mesma situação. Voltando aqui para o Brasil, Wagner, o metrô de Brasília, olha só que interessante, ganhou ontem vagões exclusivos para mulheres. O objetivo é evitar casos de assédio sexual comuns nos horários de pico ali do metrô, né, que fica muito lotado. Iniciativas como essa já estão em operação em outras cidades do Brasil, inclusive na capital paulista. Tem um projeto desse por lá. Desde a manhã de ontem, o metrô de Brasília passou a operar com o primeiro vagão destinado exclusivamente para mulheres e também pessoas com deficiência. A operação vai funcionar nos horários de pico, nos dias úteis, Wagner. Ok, Bianca, um abraço para você, ótima tarde, até amanhã. Para você também, a gente acompanha o seu programa, até amanhã. Até, tchau, tchau. Então tá aí, olha, Departamento de Jornalismo sempre indo além da notícia e aqui também no seu programa. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo. Hoje tem Samela Carvalho, é dia da gente falar sobre tecnologia. A Samela vai explicar pra gente o que são sistemas operacionais. Você sabe que no computador lá tem o nosso sistema operacional e existem vários tipos. A Samela vai explicar tudo isso pra gente direto da Índia. A Samela não voltou pro Brasil ainda, então não sai daí, o seu programa volta já e a gente vai conversar inclusive hoje sobre exercício físico, alimentação saudável, por onde começar para conseguir ser mais saudável. Não sai daí, seu programa volta já.